E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma leitura incrível que eu tive recentemente e que eu quero falar toda a minha experiência aqui pra vocês. Eu tô falando de Viúva de Ferro, de Tiran J. Zhao, o lançamento da Intrínseca aqui no Brasil agora. Esse livro já tinha sido lançado há algum tempo, mas só agora que ele chegou aqui no Brasil. Foi uma leitura, assim, completamente surpresa pra mim. Eu não esperei que eu fosse gostar tanto, na verdade eu achei que ia ser algum livro, um young adult bem mais ou menos assim. E na verdade me surpreendeu bastante, principalmente porque desde cara esse livro ele já vem com vários avisos de gatilho pra gente, então eu já aviso vocês que existe uma idade mínima pra ler esse livro, não recomendo pra pessoas muito jovens. Eu acho que diversos dos gatilhos que são apresentados aqui podem impedir algumas leituras, mas se você estiver tranquilo com eles, vai ser uma leitura incrível. Recomendo que você olhe já, tá na primeira página, antes de você fazer a sua leitura, pra você não ter uma experiência ruim, né? Eu não posso editar esses gatilhos aqui, porque senão o YouTube, logicamente, que me derruba todo, né? Mas vamos lá então, vou deixar ele bonitinho aqui atrás pra eu poder falar. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu tô principalmente no Instagram como @eufemismo, eu.fe.mis.mo, e também no Twitter, só que em vez de pontos são underlines agora. Se você gosta da cultura chinesa e já pesquisou isso aqui no YouTube, provavelmente você já encontrou algum vídeo de Tiran J. Zhao, que na verdade é autor do livro e inclusive é youtuber. Eu vou deixar o canal aqui na descrição pra vocês irem lá conhecer, mas um dos principais vídeos do canal é explicando por que que Mulan talvez tenha sido um desserviço e explicando algumas coisas que tenham rolado lá. Foi um vídeo bem famoso e que trouxe várias perspectivas diferentes pra gente, principalmente porque Tiran J. Zhao nasceu na China e mudou pro Canadá, então ela tem toda essa bagagem da cultura chinesa e trouxe pra cá e acabou consumindo muita cultura pop. Então Viúva de Ferro acabou sendo o grande fruto de tudo isso, uma pessoa que nasceu numa cultura diferente e que teve boa parte da sua visão de mundo construída com a cultura ocidental. Então o Tiran J. Zhao, ele é a mescla do Ocidente com o Oriente. É importante ficar claro na mente de vocês que Viúva de Ferro não é uma ficção histórica. Então, por mais que a protagonista, que é a Wu Zetian, tenha sido inspirada numa das imperadoras da China, não tem nada a ver com a realidade. Inclusive, junto com os avisos de gatilho ali no comecinho do livro, a gente já tem alguns avisos explicando que nada que está representado nesse livro tem algo relacionado com a realidade. Apenas a protagonista mesmo que foi retirada do seu contexto para ser trazida para essa história de ficção científica, fantasia e desconstrução cultural que é Viúva de Ferro. Eu juro pra vocês que quando eu vi pela primeira vez, eu tinha certeza que ia ser alguma coisa bem numa pegada Rick Riordan, sabe? Que, vamos explorar uma mitologia diferente e trazer aqui elementos e vão ter personagens jovens que vão enfrentar grandes vilões, blá blá blá. Só que não é nada disso. Logo na sinopse, a gente já percebe que a coisa é bem diferente e, inclusive, tem outras inspirações. Assumidamente, Tiran J. Zhao se inspirou em Círculo de Fogo, ou Pacific Rim, né? Que é aquele filme com os grandes mechas, aqueles robozões que vão enfrentar os kaiju, que eu particularmente amo. Eu até assisti de novo depois de ler esse livro, de tanta saudade que eu fiquei do filme, falta só assistir o segundo agora. E também de um anime chamado Darling in the Franxx, que quando eu fiz o vídeo com o Paulo, que a gente reagiu à sinopse desse livro lá no canal dele, muita gente comentou sobre esse anime e eu não conhecia, mas eu fui procurar e realmente tem muita coisa parecida. O legal é que assim, Tiran deixou bem claro nos agradecimentos que houveram sim essas inspirações, então tá tudo bem, gente, não é um plágio, não é nada assim, tipo, nossa, pegou de lá, hein, olha que copiona. Nada a ver, tá? Realmente é apenas uma inspiração. E eu adoro quando tem essas inspirações. Eu acho que algumas pessoas vão ler e vão falar assim, realmente é uma grande saladona de clichê, assim como eu falei, mas isso não me impediu de gostar do livro, muito que pelo contrário. Eu gostei mais, principalmente por conta disso. Foi uma leitura que fluiu muito rápido, principalmente depois de eu ter saído de Casa de Céu e Sopro, que é um livro imenso, que é uma fantasia cheia de elementos importantes, que você tem que ficar refletindo sobre aquilo e tentando entender essas novas dinâmicas de mundo. Aqui em Viúva de Ferro, como são vários elementos que a gente já viu antes, a gente já tá tranquilo pra ler, então a leitura flui muito mais rápido. Eu, que sou uma pessoa que é mais lenta pra ler, principalmente por conta de não ter tanto tempo disponível pra leitura, consegui ler em menos de uma semana. Foram acho que 3 vezes que eu parei, 3 ou 4 que eu parei e falei, não, agora eu vou pegar pra ler. E a leitura fluía assim, era tipo 80, 100 páginas por vez e rolava super. Então, a escrita de Tiran é muito gostosinha de ler, muito boa, muito fluida. Recomendo pra quem tá em algum processo de ressaca literária ou que tá querendo pegar alguma coisa mais leve só pra desopilar.
tá? Funciona super e pra mim foi incrível. Mas então vamos lá pra sinopse de Viúva de Ferro. Viúva de Ferro vai contar a história de Wu Zetian. Ela é a nossa protagonista e ela é uma menina que acabou de fazer seus 18 anos. 18 ou 16? Ai, meu Deus, agora eu não lembro. Ela acabou de se tornar, assim, disponível para casamento na cultura dela. Isso significa que ela vai ter que se alistar como uma das pilotos concubinas que comandam junto com os pilotos homens as crisálidas, que são as máquinas gigantes de guerra que são inspiradas nas outras obras que eu comentei aqui, né? A diferença é que aqui elas têm que ser comandadas por um piloto homem e uma piloto mulher. E o papel de gênero é uma questão muito importante nesse livro, principalmente porque as pilotos concubinas muitas vezes não resistem às batalhas. Toda a energia delas é sugada durante o combate e os homens que na maior parte das vezes acabam sobrevivendo. Por que isso acontece? Porque eles fazem medições da sua quantidade de Qi, que é um tipo de energia vital que algumas culturas chinesas acreditam, e quando você entra nessa máquina de guerra que é a crisálida, existem dois polos, que é o polo Yin e o polo Yang, e o piloto homem senta no assento Yang e a piloto concubina mulher senta no Yin. Quando isso acontece, rola uma troca de energia entre os dois e o piloto homem cria um reino mental onde a piloto concubina fica durante a batalha. Então ele pega as energias dela e cria essa realidade para ela, onde ela fica ali durante a batalha e ele é livre para controlar a crisálida. Um dos pontos mais legais é que a crisálida não é comandada como um robô de fato em Círculo de Fogo. Aqui é como se eles realmente assumissem o corpo da crisálida. Então eles sentem as mesmas coisas que a crisálida e eles têm uma percepção da realidade muito diferente quando eles estão no comando das máquinas. A Zetian não é a primeira da família dela que tá indo pra guerra como pilota concubina. A irmã mais velha dela já tinha ido antes e ela morreu, que é o que acontece com boa parte das pilotas mulheres. E ela vai atrás de vingança. Ela queria muito que ela conseguisse o posto da irmã dela, junto com o mesmo cara que pilotou com ela pra ela poder se vingar dele. Então o objetivo dela realmente era matar o homem que matou a irmã dela. Só que beleza, eu já vou adiantar pra vocês que isso é o que acontece nos primeiros 20% do livro. Ela consegue concluir a vingança dela e depois sobra mais 80% do livro. E quando eu passei por essa parte, eu falei assim, ué, mas e agora? O que vai acontecer? E é aí que o verdadeiro arco começa da história. A gente descobre que a Zetian, ela tem um poder muito maior que os outros, das outras pessoas. Então ela é escalada pra pilotar com o Li Shimin, que é um dos maiores. Não, ele é o maior piloto, o piloto com a quantidade de Qi mais elevada de toda o Ásia, né, que é o país ali que eles vivem. E aí a gente vai descobrir que, assim, uma vingança que era pra ter sido feita ao longo de toda a história foi feita logo no começo. E qual que é o futuro da pessoa depois dela se vingar, sabe? O que acontece depois da vingança? Porque o maior objetivo de vida dela era esse. E agora, qual que vai ser o objetivo de vida dela, sabe? A história começa a ficar muito mais interessante a partir daí. Nesses 20% do livro já é muito frenético, a gente já adora tudo que acontece, principalmente porque quando a Zetian entra nesses reinos mentais pra ser controlada pelo piloto homem, por ela ter uma quantidade de Qi muito alta, ela se sente também no controle e ela consegue identificar que aquilo não é realidade. Então, assim, além das batalhas físicas que ocorrem no mundo real, também existem as batalhas mentais, quando a Zetian tá dentro da cabeça dos pilotos. Então acontecem umas coisas muito psicodélicas, loucas, assim, maluconas, que torna a história muito mais legal. Então, além de toda a parte dramática de enredo, de construção de mundo e tal que a gente vai ter aqui em Viúva de Ferro, existe também uma ação muito grande que é do começo ao fim. É lógico, no meio do livro, mais ou menos ali dos 40% até os 70%, tem uma pausa na ação, mas o restante do livro ele é bem agitado mesmo, sabe? É muita ação, é sempre a gente tá na guerra, quando não tá na guerra, tá dentro da cabeça de alguém, lutando com a cabeça da pessoa, sabe? A gente tá nos treinamentos que a Zetian passa depois dela se tornar piloto concubina, né? E por que não é spoiler falar que ela completa a vingança dela logo nos primeiros 20% do livro? Porque ela não se chama Viúva de Ferro à toa. Os pilotos e as pilotas, assim que eles formam um par, que eles são escalados, né, pelo exército para trabalharem juntos, eles devem viver uma vida como homem e mulher. Então é realmente como se tivesse rolado um casamento ali, sabe? Um casamento meio fictício, mas é um tipo de um casamento. E é lógico que existem diferentes tipos de pares, né? Então existem os pares equilibrados que eles duram muito mais tempo, que a pilota concubina não morre na primeira vez e ela perdura mais algum tempo com os outros, então essas crisálidas conseguem ser muito mais poderosas e o casamento, entre aspas, dura mais tempo. Só que, como a Zetian mata esse primeiro piloto, que era o cara que matou a irmã dela,
ela recebe o título de Viúva de Ferro. Porque os pilotos, eles têm vários títulos, é sempre o Príncipe de Ferro, o Conde de Ferro, o Demônio de Ferro, que é o cara que ela vai ficar parceira depois, que ela vai ter que trabalhar junto com ele, o Li Shimin, que eu comentei. Então, ela é a Viúva de Ferro por ter matado o marido dela e sobrado sozinha, né? Poucas pessoas sabem que ela realmente matou, porque aquilo rolou meio que na mente dele. Então, quando eles saíram da batalha, que eles perceberam que era ela que tava no controle. E, gente, é muito bom, é muito legal, sério. Assim, tiveram vários momentos desse livro em que eu fiquei um pouco incomodado, eu vou falar já já. Mas depois que eu terminei, agora já faz uma semana e meia mais ou menos que eu terminei esse livro, eu só consigo pensar nele com euforia, assim, sabe? Eu realmente gostei muito e só sobrou lembranças boas pra mim. Então eu recomendo demais. Eu acho que vai ser uma leitura muito válida pra todo mundo que gosta de ação e fantasia. Como eu comentei com vocês, o papel de gênero é uma questão muito importante nesse livro, não só por conta do comando das crisálidas, né? A forma como eles usam pra controlar isso, mas por conta de toda uma cultura que existe antes desse momento. A própria Wu Zetian, ela é criada pela família dela como um item de mercado para se tornar valiosa para um futuro marido. Então, uma das coisas que mais me deixaram aflitos durante o livro todo, e isso não é um ponto negativo da perspectiva da narrativa, tá, gente? Que fique claro, porque eu fiquei incomodado real e eu sei que isso existiu em algum momento da história. Graças a Deus hoje não existe mais, mas se a escrita conseguiu me deixar aflito é porque realmente é uma escrita muito boa. São os pés de lótus, que é uma coisa que era feita em algum momento do passado. Eu não vou saber falar especificamente em que parte do mundo que aconteceu, se foi exatamente na China, se eram algumas culturas antes da China ser como é hoje, como a gente conhece. Então eu não vou falar muito sobre para não cometer muitos erros aqui. Mas é basicamente assim, para uma mulher ser considerada boa, além de vários outros fatores como ser uma boa dama, saber, sei lá, costurar, cozinhar, fazer coisas da casa, esse tipo de coisa, ela também tinha que ter alguns aspectos físicos que interessassem o marido. E um deles é o pé de lótus. Quanto menor o pé, mais bonita ela seria considerada. Só que as mulheres que nasciam com os pés grandes, maiores, ou pé normal, na verdade, não é necessariamente um pé grande, um pé normal, eles eram amarrados, quebrados e amarrados desde criança para poderem ficar com um aspecto menor. Então imagina que o solado do pé é assim, né? A gente tem os nossos dedos esticados. Eles quebravam o pé, batiam aqui acho que é metatarso que chama, aqui onde junta os dedos, e eles faziam isso daqui, ó. Então ficava o dedão apontado para fora e o resto do pé amarrado para baixo. Então ficava aquele pé meio pontudinho assim, redondinho embaixo. Gente, pesquisa no Google para vocês verem e vocês vão ficar tão aflitos quanto eu fiquei. Agora imagina, essa personagem, ela tem isso há muitos anos e os pés delas já são retratados como putrefatos. Realmente eles estão podres. Ela tem muita dificuldade para andar. Toda vez que ela põe o pé no chão, dói. Diversas vezes ao longo da história, ela tem que ser carregada ou ela tá usando cadeira de rodas para ela conseguir se locomover. Então, é muito doloroso ver que ela passa por essa tortura desde que ela é criança, sabe? Simplesmente para ter um valor de mercado melhor para os seus futuros maridos, né? Futuros não, futuro, né? Porque se tiver mais de um, aí também já é errado, né? Ela tem que ter só um, tem que ser ele e show. Aí no caso também já não é, né? Porque como a gente já comentou que ela matou o primeiro, depois ela vai ter um próximo e aí você já imagina o bafafá que essa mulher gerou na cultura que ela vivia, né? No comecinho do livro tem uma passagem muito legal, se eu não me engano já é no primeiro capítulo, em que a Wu Zetian, ela tá numa floresta com um amigo dela que ela escapou de casa pra ir lá. Ela sempre conversava com ele, eram amigos, eles gostavam de ir lá passear na floresta, no bosque. E ela encontra uma borboleta que tinha as asas de um lado muito parecidas com o Yin e do outro muito parecidas com o Yang. Então eram asinhas de um lado preta com uma bolinha branca e do outro branca com uma bolinha preta. E ela perguntou para esse amigo dela, já que todo o conhecimento científico era resguardado somente para os homens, elas não tinham acesso a nada, ela perguntou o que aquilo significava. E o amigo dela disse que as borboletas macho tinham as asas pretas com as bolinhas brancas e as fêmeas era branca com a bolinha preta. E aquela ali era uma borboleta especial porque ela tinha as duas, então muito provavelmente ela tinha os dois gêneros também. E aí já é uma pista pra gente sobre a própria Tyrion, né? A Tyrion é um autor e não binário, então ela é como se tivesse de fato os dois gêneros ou muito mais do que isso dentro dela, entendeu? E a própria Wu Zetian vai explorar essas características, vai explorar esse método de diferenciação dos gêneros dentro da cultura dela. Eu gostaria ainda que tivesse explorado de alguma outra forma, eu acho que a Tyrion podia deixar isso um pouco maior do que ela conseguiu fazer ainda, mas da forma que ela conseguiu explorar, eu já fiquei muito contente. E eu gosto muito quando o autor do livro, ele cria as próprias regras e depois ele quebra as próprias regras, e é isso que acontece do começo ao fim desse livro. Viúva de Ferro é uma experiência incrível. Quando você chega no final, você já está satisfeito, mas aí vem um epílogo que estoura a sua cabeça. Eu fiquei completamente assim, meu Deus, o que tá acontecendo?
E eu amei demais, eu tô muito ansioso por uma próxima continuação. Logicamente, se você quiser ler só Viúva de Ferro, fiquem tranquilos, dá pra você ler só esse livro, já vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, porque tem um encerramento no final. Mas o epílogo é um grande gancho para próximos acontecimentos. Se eu falar qualquer coisa além disso agora já é spoiler, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês tenham gostado do livro. Se vocês gostarem dele, comprem com o meu link, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que vocês ajudam a manter o canal. Se inscrevam no canal, deixem seu like, me sigam nas redes sociais e eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo. Até lá, tchau!